Agora a gente vai para os Estados Unidos, porque Donald Trump anunciou o primeiro nome para compor a equipe do seu segundo mandato. Suzy Wiles será chefe de gabinete do próximo governo. Suzy é considerada uma das principais responsáveis pela vitória do republicano nas eleições presidenciais americanas. Nos Estados Unidos, o cargo de chefe de gabinete pode ser comparado com o de ministro da Casa Civil aqui no Brasil. Portanto, é um dos principais cargos lá nos Estados Unidos e foi escolhido justamente para uma mulher. Quero ouvir a mulher desta mesa, Raquel Galinatti. Essa escolha do Donald Trump, como é que fica a sua imagem de machista, sexista, misógino? Como é que você avalia esta escolha dele, de uma mulher, para ser a sua chefe de gabinete, que é um dos principais cargos lá nos Estados Unidos? Raquel Galinatti. Estávamos justamente nos bastidores falando sobre isso. Aquela imagem que foi imposta para que homens que pertençam à ideologia político-partidária de direita sejam necessariamente machistas. É claro que foi um tapa em todos quando ele coloca o principal homem do governo, uma mulher ali para comandar. Claro que todas nós mulheres enxergamos com olhos extremamente positivos, mas é necessário que sim, ela tenha autonomia na gestão, sem ingerências, e que ela mostre a competência e a excelência do seu trabalho ali auxiliando o Trump como presidente da República. Quem chega agora no Linha de Frente desta sexta-feira é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, está nos Estados Unidos ainda? Conta pra gente qual é a repercussão dessa primeira escolha feita por Donald Trump, uma mulher, para ser a sua chefe de gabinete, o seu braço direito na presidência. Luca Bassani, bem-vindo. É isso mesmo, Koba. Boa tarde a você, aos nossos debatedores, todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. É uma escolha surpreende por se tratar de uma mulher, como nós acabamos de ver, para o cargo mais importante, contrariando a visão de que Donald Trump não abriria espaço também para as mulheres dentro do... A gente está com o sinal instável do Luca Bassani. A gente já vai refazer esse contato com o Luca Bassani, que está nos Estados Unidos, ali uma cena linda, aparentemente em Nova York, com cachecol. Tá frio, que elegância do Luca Bassani. A gente vai reconectar com ele, daqui a pouco ele volta para trazer os detalhes, a repercussão, né, dessa escolha de uma mulher para ser o seu braço direito na presidência. Enquanto o Luca não volta, eu quero a opinião do Paulo Loyola sobre essa escolha feita pelo presidente Donald Trump. Na verdade... Vamos lá, vamos separar um pouco as questões. Eu acho que tem um elemento importante, estava conversando inclusive com a querida secretária Raquel aqui, que de fato eu acho representativo a questão. Agora, isso não muda determinados fatos, né? Como, por exemplo, Donald Trump ter dito que a Kamala Harris fez sexo oral para subir na carreira. Foi uma coisa que ele disse durante a... E aí gostaria até de ouvir novamente se a secretária Raquel acha que isso é machista o suficiente ou se a nomeação de uma mulher apaga esse tipo de coisa ali em relação ao Trump. Mas fato e isso pode ser visto na campanha como um todo, é que Trump de fato faz uma campanha mais voltada para homens, enquanto Kamala fez uma campanha mais voltada para mulheres. Isso pode ser visto ali no resultado da urna, tanto que a gente teve ali, inclusive, entre mulheres negras nos Estados Unidos, um patamar de voto aí superior a 90% para Kamala Harris, porque de fato se enxergavam na campanha da democrata e não se enxergavam na campanha do republicano. E certamente Donald Trump ter dito que Kamala Harris fez sexo oral para subir na carreira não ajudou o desempenho dele com mulheres. Fala, Raquel Galinatti. Olha, Loyola, caso ele tenha falado, e acredito que sim, porque você sempre traz informações fidedignas e reais, caso ele tenha falado isso, ele demonstra não só um péssimo nível, alguém que... Infelizmente, nós presenciamos aqui no Brasil também essa estratégia de baixaria, essa estratégia de sensacionalismo, partindo da vida particular e privada. E ela ter feito sexo ou oral
assim como se ele tivesse feito sexo oral em um homem ou uma mulher, não é uma prática criminosa. É uma prática, obviamente, quando se reputa alguém a essa fala, principalmente falando que foi essa somente a situação em que alguém conseguiu ascensão profissional, é desqualificar essa pessoa, seja homem ou mulher, na sua competência técnica e profissional. Mas não é uma fala criminosa. Falar que alguém fez sexo oral não é uma fala criminosa. Claro que essa fala infeliz, essa fala odiosa, não vai apagar absolutamente nada, ela não é apagada. Acredito, então, que a Kamala ela deve sim buscar, no mínimo, indenização no âmbito de danos morais contra sua honra subjetiva. Mas a minha opinião a respeito de simbolicamente ser uma mulher, ainda reforcei. Espero que tenha autonomia o suficiente para, assim, de forma real, contribuir com o governo do Trump. Até porque a gente vai ver, de fato, aí, essa escolha dele, se é uma sinalização, um aceno ou não, para enaltecer a figura da mulher em cargos de poder, de decisão, ou João Bellucci, no decorrer do mandato, né? Porque se ele escolher uma mulher para ele ficar mandando nela, ele vai continuar sendo machista. Se ele escolher uma mulher para dar ela autonomia, ele está revendo os seus conceitos, talvez, e aí ele está indo contra todas essas críticas. Tem que acompanhar para ver, tem que tirar a prova real, tem que chamar o VAR, meu querido João Bellucci. Chamar o VAR, mas de fato ele será o chefe dela, né? Ele vai dar ordens nela porque vai ser o chefe, evidentemente. Agora, se você puxar o histórico, todos nós, a Kamala, o Trump, enfim, todos temos declarações infelizes ao longo de nossa vida e isso não representa o que somos. É evidente que o Trump falou uma besteira aqui e acolá, mas o eleitor votou nele pelo projeto dele de governo. Vide que ele já foi o governo, já foi por 4 anos, infelizmente pegou a pandemia no meio, que atrapalhou vários governos mundo afora, né? Mudou a dinâmica da economia, do bem-estar social, enfim, foi todo, né? Mudou o jogo político e o jogo social como um todo, muitas mortes, infelizmente. Agora, o que acontece é que esses rótulos que são colocados no Trump, eles não têm lastro, não colam na realidade. O eleitor, o votante, percebeu isso claramente. Falar o Trump é racista, é machista, é fascista, não sei o que, ele já foi governo. Não se aponta um único dado, um único fato, um ato de governo que tenha feito algo contra mulheres, negros, gays, enfim, nada, absolutamente nada. Então, o eleitor vai percebendo isso, tanto que foi essa lavada que os republicanos ganharam. A própria secretária que ele indicou, ela já trabalhou, ela tem esse perfil mais low profile, que se diz, né, mais de bastidores. Ela já trabalhou para o Ron DeSantis, ali na Flórida, trabalhou até para o Ronald Reagan na década de 80. Então, ela tem esse perfil vitorioso e de bastidores e muito competente, ao que parece. Eu acho que a questão dela ser mulher ou não é o fato menos importante. Acho que o que importa é a competência para todos os fins. E essa dinâmica de ser mulher ou não acaba forçando uma falsa disputa que, na minha visão, não existe, Kobayashi. Muito bem, vamos Então, peraí, o que não existe? Uma disputa entre homens e mulheres. Não, claro que não existe, mas o que existe é uma construção, claro, equivocadamente arcaica, patriarcal e machista numa sociedade como um todo. E aqui, como uma mulher, sim, ideologicamente de direita, eu sou obrigada a informar as pessoas que tentam, não você, tá, João? Mas pessoas que tentam desqualificar de repente e amenizar e falar como inexistente essa falta de tratamento igual entre homens e mulheres. Aliás, desde a antiguidade, mulheres são chamadas de histéricas e histeria vem de útero pelo fato de termos útero. O útero, automaticamente, até 1850, era considerado inerente à histeria. Então, é algo tão retrógrado quando falamos isso, que claro que devemos ainda lutar diariamente. Quando falamos que não existe, concordo com você, que nós mulheres não queremos combater nem competir com os homens. Porque se não tivessem homens valorosos como temos hoje, não teríamos avançado nessa luta por mais igualdade. E aqui eu posso dar o meu relato, que se hoje eu tive alguma ascensão profissional, eu reputo inteiramente aos homens. Eu não tive colegas mulheres, até porque nós chegamos a 15% de mulheres na carreira dos delegados de polícia, principalmente aqui no estado de São Paulo. Foram homens que combateram estruturas que são enraigadas, invisíveis, de diferenças entre homens e mulheres. Então, eu acho significativo, sim, essa situação. E quando eu faço esse alerta, é que, como mulher, já sim houve tentativas de me colocar em cargos simbolicamente de comando e tentativas de
retirar este comando. É só isso que eu falo, mas eu concordo que não existe dualidade. Muito pelo contrário, o que queremos são espaços iguais. Agora a gente volta com o Luca Bassani, com o sinal já refeito conosco. Luca, elegantíssimo você tá, hein? Cachecol, você tá onde aí? Em Nova York, é isso? No estado de Nova York, aqui numa região muito fria, um outono bonito, como vocês podem ver na imagem, com as folhas laranjas das árvores, mas muito frio. Retomando o meu raciocínio, peço desculpa pela falha na conexão e concordo com o que a Raquel falou. Essa escolha de Suzy Wiles para chefe de gabinete, ela coloca em xeque essa teoria de que Donald Trump seria uma figura extremamente machista na formação do seu governo, principalmente valorizando quem foi fundamental na estratégia de campanha para ele ter uma vitória tão impressionante, tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral. Outros nomes que eu anotei aqui, Kobayashi, em relação a possíveis membros do gabinete de Donald Trump, incluem antigos aliados durante seu primeiro governo. Como vocês estavam bem falando agora mesmo, Donald Trump optará por pessoas que são fiéis a ele, considerando que no passado muitos acabaram deixando o seu governo, fazendo denúncias, indo à imprensa, então ele quer ter a certeza que seja um gabinete formado por pessoas que ele possa confiar. Em relação às 3 pastas que eu considero as mais importantes, nós vemos que para o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, chamado de secretário de Estado, a possibilidade de Robert O'Brien. Ele também é um amigo de longa data, aliado de longa data dos republicanos aliados de Donald Trump e que teria uma visão de mundo parecida, principalmente no que diz respeito a... A gente está novamente com o contato prejudicado com o Luca Bassani. Daqui a pouco ele volta. A gente vai falar agora sobre a caravana de pessoas que vão participar da posse de Donald Trump. Quase 50 parlamentares podem participar da posse de Donald Trump em janeiro nos Estados Unidos. Até agora, 35 deputados federais aqui do Brasil já confirmaram a sua presença na comitiva. No grupo, 26 parlamentares são do PL, 4 são do União Brasil, 2 são do Podemos, 2 são do PP e 1 é do Republicanos. Trump assumirá o cargo em cerimônia marcada para o dia 20 de janeiro de 2025. Bruno Pinheiro, como é que está a movimentação lá em Brasília para essa caravana brasileira que irá à posse de Donald Trump? Estão animados e são legendas que chegam a compor a esplanada dos ministérios, como União, Republicanos, são nomes da legenda que tem um espaço no governo, mas são nomes que também estão ao lado da oposição. E aí eles estão se organizando, acreditando que será o retrato de uma eleição lá em 2026. O que tem me chamado a atenção é quem vai assumir. 11 nomes foram eleitos nas eleições municipais e os seus suplentes estão chegando para assumir, então, em fevereiro. O que eu ouvi nas últimas horas lá, que alguns que vão assumir em fevereiro querem antecipar a posse, assinar ali em janeiro para ganhar o documento, ganhar esse visto americano e já fazer a viagem internacional. A atividade número 1, antes de assumir no Congresso, já será essa viagem aos Estados Unidos. Então haverá então uma articulação para antecipar, assumir ali uma renúncia no 1º de janeiro de quem acaba assumindo esse município. Quem é suplente assume no dia 1º de janeiro e já começa a articular essa ida. Agora, ir aos Estados Unidos. Alguns vão conseguir ir a este evento oficial, outros não, mas qual o reflexo? Essa injeção de ânimo, retornar de lá com recortes, com imagens de que isso vai fortalecer uma campanha eleitoral em 2026, que eles acreditam que vão repetir o feito. Até cheguei a ouvir ontem lá no Congresso Nacional, nós vamos repetir o combo completo lá dos Estados Unidos numa eleição aqui em 26. O que seria realmente retirar essa inelegibilidade do ex-presidente, conseguir que ele seja o candidato com a direita de fato, oficialmente, e conseguir eleger os seus aliados. Então essa eleição vem com um reflexo muito forte, com esse otimismo que vão conseguir replicar o mesmo sucesso. 50 é um número alto que vão acompanhar justamente esse evento numa época de recesso
da Câmara dos Deputados. Só precisa ver se será uma viagem oficial ou não, porque em missão oficial recebe uma diária, recebe ali um valor da Câmara dos Deputados. É necessário ver de quem será esse custo, de quem está interessado em ir ou se haverá um custo da Câmara dos Deputados, já que, relembro, é uma viagem oficial, mas não tem um compromisso lá, não tem uma agenda. Eles vão a um evento, assistir dia 20 de janeiro. Então tem que ver de quem será esse custo, se do povo, digo nosso, uma verba de gabinete, ou será de cada um individual para viajar aos Estados Unidos. Se for um evento para os parlamentares irem aos Estados Unidos para assistir a posse de Donald Trump, não faz nenhum sentido usar dinheiro público para isso, né? Seria melhor assistir pelo YouTube, né, Paulo Loyola? Fizeram aí o Direitapalooza, né? Agora vai um monte de gente aí com... Pode pegar o João rindo aqui também depois, né? Eu achei graça mesmo. Cara, eu nunca tinha ouvido falar. É ridículo, é absolutamente ridículo o contribuinte pagar para a direita e fazer beijamão de Trump, que não vai conseguir nem chegar perto do Trump lá nos Estados Unidos. Admiro o colega que ainda está com a dúvida aqui sobre se vai ser. A gente já sabe, vai ser com o nosso dinheiro, vai ser com o dinheiro do contribuinte. Vai ser a direita fazendo festa com o dinheiro nosso aí de imposto. E essa autorização vem do Arthur Lira. Ele que tem que assinar, né? Se é com dinheiro da Câmara ou não. Então, numa campanha eleitoral, querendo emplacar o seu substituto, talvez isso até pode acontecer. E a gente vê que a bancada mais simpatizante do Donald Trump passa aí dos 200 parlamentares, né? Se a gente levar em consideração quem são os parlamentares de direita, ou centro-direita, a gente teria muito parlamentar querendo visitar aí ou acompanhar a posse de Donald Trump. Até este momento, aqui, nos dias seguintes, já são 50. Por quê, o João Bellucci? Você acha que isso aí pode gerar capital político, o parlamentar mostrar para o seu eleitor que, olha só, eu estou aqui com o Donald Trump, nós vamos reconstruir a direita no Brasil, está acontecendo aqui, vai acontecer no Brasil também. E aí, qual é a motivação destes parlamentares de estarem lá presencialmente na posse de Donald Trump? Veja, Cobate, em termos políticos, eu acho que não tem grandes ganhos para o Brasil e nem para eles. Mas como a gente vive uma política de redes sociais, certamente todos farão seus recortes, tirarão suas fotos. Agora, como colocado, é um período de recesso, lamentavelmente de recesso. Lembrando que com as eleições municipais, nossos parlamentares já trabalharam bem pouco, né? Muitos ficaram focados na campanha eleitoral, praticamente todos, né? Em campanha eleitoral. Muitos disputaram eleições, mostrando, na minha visão, um desrespeito ao mandato. A partir do momento que você tem um mandato, você fez um compromisso com o seu eleitor e depois você vai para um outro cargo, disputar um outro cargo, recebendo salários aí daquele cargo para o qual você ganhou. Acho que isso é bem triste e, na minha visão, deveria ser vetado, inclusive, essa passação de cargos. Você é deputado e disputa para prefeito, acho que não deveria ser permitido. Agora, de todo modo, eles estarão em recesso, imagino que irão com o dinheiro deles. O que eu estou enxergando é que a direita tem colocado todos os ovos nessa cesta, na esperança do Donald Trump, quando os problemas brasileiros têm que ser resolvidos internamente. E o Brasil nunca foi e nunca será uma grande prioridade para os Estados Unidos, ainda mais para os republicanos, que tendem a ter uma ideia mais centralista americana nos Estados Unidos, e negociar e combater os principais problemas para eles, que envolvem Rússia, China, e a América Latina está sempre numa posição secundária. E vide a questão do próprio Elon Musk, do Glenn Greenwald. Eles forneceram elementos para que, na minha visão, poderia se configurar um abuso de autoridade no Brasil, e a parte institucional no Brasil não foi feita. Então, assim, é um assunto secundário, e os parlamentares ganharam essa muleta também no Brasil para ficar falando, agora o grande discurso da direita tem sido, na próxima eleição nós vamos eleger mais senadores e deputados de direita. Só que esse Congresso já foi chamado de o Congresso mais conservador de todos os tempos, e os resultados práticos são ruins para a direita, bem ruins. E agora a muleta é, na próxima eleição para senadores teremos uma maioria de direita. Só que esses que se dizem de direita chegam lá e rapidamente viram de centro e compõem com o centro ou com a esquerda. Então, não quero que isso seja uma muleta para a direita. O Donald Trump vai resolver os problemas daqui? Não, ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele pode auxiliar, dar algumas sinalizações, mas os problemas do Brasil têm que ser resolvidos pelos brasileiros. Lembrando que nas próximas eleições, aqui no Brasil, a gente tem eleição para 2/3 do Senado. Cada estado escolherá dois de seus 3 senadores nas próximas eleições em 2026.